produção independente e é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Programa Café com Deus. Começando o seu dia com o alimento daquele que é o pão vivo que desceu do céu, Jesus. O Café com Deus é uma promoção de sua Igreja Betesda, Lugar da Misericórdia Divina, e tem o apoio cultural de Coletivo. Não abuse da sorte. Vá tranquilo, vá de Coletivo. Programa Café com Deus. Direção Pastor Oséias Bispo. Café com Deus. Na hora. Café com Deus. Legal. Estamos ouvindo? Começou. Acordar bem cedo e Bom dia, ver meus o queridos dia. ouvintes, graça e paz. Estamos iniciando o programa Café com Deus, né? Eu, Fernando Rocha, hoje fazendo o programa, você aí do outro lado, e juntos, né? Degustando desse grande amor de Deus e fazendo esse dia iniciar de uma forma boa, né? Como é importante a gente já começar trazendo aos nossos corações sentimentos bons, principalmente no que diz respeito à conexão com o nosso Deus. É isso que faz dar sentido à vida, é isso que faz dar sentido aos nossos sacrifícios, aquilo que nós realizamos. E eu não tenho dúvida que começando logo cedo, pela manhã, tendo essa conexão com Deus, esse momento de reflexão, a tendência é que o nosso dia seja um dia cada vez melhor. Pois bem, queridos, estamos iniciando o nosso programa Café com Deus. Convido você também a estar acessando a nossa página no Facebook, Igreja Betesda Caruaru, e dessa forma você também poder interagir conosco, mandando a sua mensagem, falando um pouquinho sobre você e dando o seu bom dia para todos os nossos ouvintes. Queridos, estamos só iniciando o programa Café com Deus. Momento da oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti, Senhor, porque Tu és a fonte de toda a nossa força, Tu és a fonte de toda a nossa alegria, Tu és aquele, Senhor Deus, que em nenhum momento nos desampara. E nós oramos a Ti, Senhor Deus, porque temos confiança naquilo que Tu podes realizar por nós. Obrigado, Pai. Obrigado por ser esse amigo fiel. Obrigado por ser esse Pai tão amoroso com as nossas vidas. Te peço pela vida de cada ouvinte que está nos escutando agora, pelas famílias, pelas pessoas, Pai, que estão passando por dificuldade, que eles possam encontrar em Ti a força que tanto necessitam, Pai, para continuar a sua caminhada de fé e de vida. É dessa forma que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Café com Deus informa a hora. 7h04. Mensagem musical. Vamos hoje de Grande é o Senhor, Ademar de Campos. Para fechar essa. E agradecer-te por toda nossa vida. Só Tu és o Deus, pois só Tu és o Deus eterno e certo. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de todos
Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos estamos para te adorar. Queremos o teu nome engrandecer. Que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tudo em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno, sobre pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno, sobre São Paulo, sobre o Brasil, pois só tu és o Deus. Todo joelho se dobrará, Senhor. Só tu és Deus, só tu és o Deus eterno. Sobre profetiza, igreja. Só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra. Não há outro Deus, não há outro Deus. Sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra e céus. Aleluia, Jesus e céus. Sim, Senhor e céus. Aleluia e céus. Você está ouvindo o programa Café com Deus. Alô, você de Panelas, Cupira, Agrestina, Caruaru e região. A empresa de ônibus coletivo informa. Estamos transportando você e suas encomendas com ônibus regular todos os domingos em horário especial, saindo de Caruaru e Panelas às 6 da manhã até às 5:30 da tarde. Início da viagem em Caruaru na Coletivo Praça do Rosário e em Panelas, Agrestina e Cupira no terminal rodoviário. Aproveite a casadinha ida e volta com valor exclusivo para você. Fale com a gente no 3722-4167. Vai e volte tranquilo. Viaje sempre com a Coletivo. Você está precisando fazer um plano de saúde? Então você pode contar com a experiência de 15 anos de mercado de Roberto Torres Planos de Saúde. Roberto Torres Planos de Saúde oferece os seguintes planos: Amil, Unimed Caruaru, Sul América e Bradesco. Você conta ainda com planos odontológicos, Ortoclin, Uniodonto e Unimed Odonto Recife. Além dos planos de saúde, você dispõe também do cartão de desconto São Gabriel, que oferece descontos em consultas, exames, internações em todas as especialidades. Roberto Torres Planos de Saúde fica localizado na Avenida Rui Barbosa, 24, no centro de Caruaru, logo após a SIC, Associação Comercial de Caruaru, na mesma rua do INSS. Telefones 3045-2226 ou
9993-9510. Roberto Torres, Planos de Saúde. A Igreja Betesda está situada à Rua Doutor José Mariano, 426, no centro de Caruaru. Telefones 3722-2848 ou 3722-2644. E-mail betesdacaruaru@hotmail.com. Você está ouvindo o programa Café com Deus. O Café com Deus traz agora uma mensagem devocional, uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Bom dia, queridos, né? Para você que só entrou no programa após o início dele, né? Então, bom dia para todos vocês. Muito bom estar com vocês esses dias. Desde quarta-feira que eu estou fazendo o programa Café com Deus, depois de uma estrada aí, né? Sem estar aqui com vocês, mas estamos de volta. Bem, essa semana nós iniciamos, eu comecei desde a quarta-feira a trabalhar um pouquinho o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que ele traz 3 lições, eu acho que tremendas para todos nós e que são relevantes para a nossa caminhada de fé, nossa caminhada de espiritualidade, principalmente naqueles que buscam, né, essa caminhada junto ao nosso Deus. E nós começamos falando exatamente a respeito sobre como deve ser a nossa generosidade com os mais necessitados, que tem que ser discreta, ou seja, não tem que chamar a atenção para que esse bem que a gente está fazendo, podemos usar uma outra abordagem, dizendo que não há necessidade de alardoar o bem que você faz, até porque a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação. Quando nós fazemos o bem a outro, não é mérito nosso. Isso aí é o que é correto, o que é certo a ser feito. Infelizmente, na nossa sociedade, isso está virando, né? Está tomando uma projeção como se fosse uma coisa extraordinária, de tão escasso que está sendo as pessoas fazerem o bem ao outro. Mas também abordamos no dia de ontem a respeito de como deve ser a nossa oração, de uma forma também discreta, ou seja, Jesus ele nos ensina que precisamos entrar dentro do nosso quarto e falar com o nosso Deus em secreto, que ele também nos escuta em secreto. Resumindo, podemos dizer que essa oração ela precisa ser de forma individual. Eu preciso ter essa conexão com Deus de uma forma individual, dentro do meu quarto, sem precisar, né, mostrar para os outros que eu desfruto de uma intimidade com Deus. Porque muitas vezes queremos utilizar, infelizmente na religiosidade, tem muito disso, as pessoas para demonstrarem que têm um relacionamento com Deus, ou ainda que são íntimos de Deus, né, querem orar alto, querem falar nos templos, como se isso fosse algo também de mérito. Não é mérito, isso é graça de nosso Deus, e isso é um momento tão especial que precisamos manter essa conexão na nossa intimidade. E Jesus, ainda continuando no Evangelho do capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 9, ele nos ensina a orar. Ele mostra que tipo de oração nós temos que fazer. É uma oração que todos vocês conhecem. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. E diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E no versículo 14 ainda há uma conclusão que diz que, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pois bem, queridos, falando sobre essa oração linda que Jesus explanou de uma forma tão, tão tremenda para nós, e a gente identifica alguns pontos aqui que eu acho que tem que ser
abordados, precisamos lembrar. O primeiro é a respeito, no que diz respeito à oração, de uma forma tão simples, sem um vocabulário tão rico, mas uma oração simples, genuína e principalmente sincera. A oração ela precisa ter esses três contextos. Ela não precisa de tanto floreio, ela precisa ser direta. Ela precisa nós precisamos colocar para fora tudo aquilo que está no nosso coração, mas também lembrando o que Deus significa para nós. E um grande detalhe nessa oração do Pai Nosso é porque sempre observe que na oração do Pai Nosso, Jesus ele não faz menção somente às nossas necessidades, mas faz com que também nós venhamos a lembrar as necessidades do nosso próximo. Quando ele inicia dizendo pão nosso de cada dia, ele já está mostrando que essa oração, por mais que aconteça na individualidade, como nós lemos nos versículos anteriores, né? Fecha a porta do teu quarto e fala com o teu Deus em secreto, mas ao mesmo tempo é uma oração que diz respeito também à coletividade, porque nós não vivemos só nesse mundo. A nossa oração ela tem que contextualizar não só a minha vida, mas também todos que estão à minha volta, porque vivemos nesse mundo juntos, como comunidade, queira você ou não. É impossível vivermos sozinhos, porque em algum momento, em alguma circunstância, nós vamos precisar do nosso próximo para alguma coisa, né? Ai de nós se não reconhecermos essa necessidade de andarmos em comunidade, andarmos com outras pessoas e termos essa dependência de outras pessoas. Um detalhe também, queridos, é que a oração ela fala muito sobre o que é Deus para você. Porque a partir do momento que eu entendo que esse Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, quando esse Pai nosso, né, ele é nosso Pai. Ou seja, eu começo a entender que Deus também, ele não é esse Deus exclusivo. Ele não é um Deus que está fechado dentro de uma única religião, ou principalmente dentro de uma única igreja, dentro de uma única denominação, ou apenas para uma pessoa. Ele é um Pai de todos, ou seja, todos estão acessíveis a essa oração, a essa conexão com Deus. Muitas vezes nós observamos pessoas dependentes da oração de outro, como se Deus só fosse escutar a oração daquele líder religioso ou daquela outra pessoa. Não, não. A oração ela começa na individualidade. Mas lembro que o nosso Deus é um Deus nosso. É o nosso Pai. Como ele diz aqui, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Então, observe que ele fala do Pai Nosso, ele fala do Pão Nosso, ele destaca a respeito de uma oração que demonstra que esse Deus é um Deus universal, é um Deus que está em todos, é um Deus que quer se comunicar com todos, e é um Deus que facilita essa interação entre nós e o próprio Deus. Queridos, como é bom escutar isso, como é bom saber que essa nossa conexão com Deus, né, ela é tão simples, mas tão genuína. E como Deus faz questão que tenhamos essa conexão com Ele. Quando Jesus ele para nesse texto e demonstra exatamente como devemos orar, é porque ele sabia da necessidade de nós termos uma oração pura, genuína, mas uma oração que fizesse sentido. Uma oração que não fosse individualista, uma oração que não pensássemos apenas nas nossas próprias necessidades, numa oração que nós possamos também, dentro dela, englobar as pessoas que estão à nossa volta. Queria fazer um detalhe com vocês. Eu vou ler agora ponto por ponto essa oração do Pai Nosso, para que você tenha uma compreensão melhor. No versículo 9 ele começa, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro ele já demonstra aí que o Pai é nosso. O Pai não é meu, não é daquela outra pessoa, é nosso, é meu e seu. No segundo momento ele diz, olha, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Quando ele diz, venha o teu reino e faça a tua vontade, ele destaca uma coisa que faz toda a diferença. Ele diz, assim na terra como no céu. E o que é fazer o teu reino? É fazer com que tudo aquilo que representa o reino de Deus, o amor, a esperança, a bondade, a benignidade, a compaixão, a misericórdia, tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus,
Nós precisamos que isso aconteça aqui na terra, como também já está acontecendo no céu. Ou seja, o reino de Deus já está aqui entre nós, como em outro texto nós já temos visto. Então, nós precisamos fazer com que esse reino de Deus aconteça aqui na terra. Então, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Quando eu digo isso, venha-se o teu reino, venha que o seu reino aconteça aqui na terra, eu também estou me comprometendo para que essa expressão do reino de Deus, de amor, de bondade, de perdão, de misericórdia, aconteça aqui na terra também. E eu faço uma pergunta para você agora. Você está disposto a fazer com que esse reino de Deus aconteça aqui na terra? Também ele coloca aqui no versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando ele fala a respeito do pão nosso, observe que Jesus ele disse uma certa vez que ele era o pão da vida. O pão nosso é porque é ele que nos dá o nosso sustento. Aqui não está falando exatamente do pão físico, somente do alimento que comemos, mas está falando também de um alimento espiritual que nós precisamos alimentar o nosso interior. O pão nosso que nos dá hoje, ou seja, a cada dia nós precisamos ter esse sentimento de gratidão e de entendimento que precisamos ter essa conexão com o nosso Deus. No versículo 12 ele diz, e perdoas as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui ele traz uma outra lição também, dizendo que não adianta você estar querendo somente pedir para você, ou querendo perdão para você, querendo ajuda para você, se você não está fazendo a mesma coisa com o seu próximo. Então ele diz, olha, você quer ser perdoado das suas dívidas, das suas transgressões, dos seus erros? Então também perdoa os nossos devedores, ou seja, perdoa aos outros também, leva esse perdão a todos. E por fim, no versículo 13 ele diz, e não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Queridos, esse é um outro momento que finaliza a oração, que diz respeito que nós somos falhos, nós somos vulneráveis, nós somos pessoas que estamos passíveis a erros. Quando se fala em tentação aqui, Jesus ele está abordando dizendo que nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Nós precisamos entender que somos frágeis e precisamos reconhecer os nossos limites. Será que você tem aprendido a conhecer você, a saber quais são os seus erros, quais são as suas falhas, onde é aquilo que por vezes você se excede, aquilo que você peca? Quando ele fala aqui, olha, e não vos deixeis cair em tentação, Senhor, tu conheces os meus erros, tu sabes aonde eu estou falhando, mas Senhor, me ajuda a livrar desse mal, para que eu não repita isso. Não é desmérito nenhum. Ontem à noite, nós estávamos falando, eu e o pastor Zé, os dois pastores na quinta, comentando a respeito lá de Paulo aos Romanos, quando ele reconhece que ele vive numa luta com ele, porque muitas vezes aquilo que ele não quer fazer, ele faz. E aquilo que ele deveria fazer de bem, ele acaba não fazendo. Reconhecer a limitação e o erro e as falhas e dizer que eu tenho momentos que eu posso me exceder, isso não é desmérito. Isso não é uma coisa que vai te inferiorizar em relação ao outro, muito pelo contrário. É uma forma de nós reconhecermos aquilo que somos e que precisamos e necessitamos da carência do nosso Deus. Nesses dias, queridos, eu queria finalizar esse momento do capítulo 6 de Mateus, dizendo que a vida do reino de Deus é uma vida que precisa ser vivida na simplicidade. Não é uma vida, viver o reino de Deus, não é uma vida que precisa de holofotes, status. Não é para que nós nos consideremos melhores do que os outros. Observe que Jesus diz que quando for fazer o bem, faz de uma forma discreta. Quando você for orar, procura um local, de preferência no seu quarto. Feche a porta e fala com Deus em secreto. E nessa oração que você for fazer, englobe a todos que estão com você. Coloque dizendo que esse Deus não é apenas seu. Coloque também a gratidão sobre que esse Deus que oferece esse pão todos os dias. Também coloque nessa oração dizendo, Senhor, me perdoa, assim como também eu tenho buscado perdoar, porque isso é uma disciplina, é uma necessidade. E por fim, reconheça os seus erros, os seus limites, reconheça as suas falhas, para que você possa, nesse processo, ter mais cuidado e prudência na hora que você for andar e viver e tratar com os outros. Queridos, beijo no coração, que Deus abençoe.
a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não há nada melhor. Não existe nada melhor. Não existe nada Não melhor existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom nosso bom. pastor. Você está ouvindo o programa Café com Deus. Agenda da Igreja Bethesda. Pois bem, queridos, estamos chegando aí ao final do programa, né? Queria mandar um abraço aí para algumas pessoas, a Jane Tássia, que mandou mensagem, bom dia, Fernando Rocha, graça e paz. A Deilda Santos também mandando o seu bom dia. Meu querido Denis, né? Casado com minha prima lá no Piauí, lá em Corrente, né? Um grande abraço para vocês, beijo no coração de toda a família, tá? Muito bom saber que vocês estão conectados. Minha mãe Maria Luísa, querido pastor Oséias, também aí no ar, excelente reflexão. Que bom, pastor, bom escutar isso do senhor, senão uma alegria muito grande. E para todos vocês que estão nos escutando aí, seja no carro, no trabalho, em casa, né? Muito bom estar junto com todos vocês. Queridos, queria fazer um convite. Domingo nós temos o nosso culto de celebração, ainda transmissão por via das redes sociais, por conta dessa ainda da pandemia, nós optamos ainda não retornar os cultos presenciais lá na Igreja Bethesda, tá? Então, a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor, primeiro domingo do mês, e convido você a estar conosco naquele momento, né? Um momento muito especial e que com certeza vai ter uma palavra de Deus para o seu coração. Então, participa conosco. Se possível, prepara um ambiente na sua casa, com pão, com suco de uva ou vinho, como você preferir, para que você possa também participar desse momento da celebração da ceia, tá? Queria desejar a todos um excelente final de semana, esse feriadão que acontece aí com o dia 7 de setembro, né? Um grande abraço, beijo no coração e obrigado pela audiência de vocês. É sempre bom tomar esse delicioso café com Deus, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, junto a vocês. Beijo no coração e até terça-feira, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Chegamos ao final de mais um Café com Deus.